No Antigo Egito, as pessoas tinham dinheiro quase que infinito. Ouro, rubis, esmeraldas. Mas o tesouro mais importante para eles era o seu like agora mesmo. Deixa aí. Tá pensando que, falando em mim, Miguel, depois de comprar a gibi da Marvel, eu comprei a gibi de Star Wars. Aí sim eu tinha pegado edição número 1, que eram os encadenados que tinham sempre 4 histórias de Star Wars. Star Wars Legacy, Star Wars Rebellion, sei lá, outras 2 histórias. E aí eles também tinham esse mesmo esquema, sabe? Todo mês lançava na banca lá um encadenado que tinha 4 histórias de Star Wars. Mas era muito ruim. As histórias eram muito ruins. Sei lá, tipo, era bonito alguns desenhos e tal, mas era sempre um amigo do Luke Skywalker que foi pro Império e aí virou um infiltrado. Era sempre umas histórias muito bosta, sabe? E hoje praticamente nada é canônico, né? Tudo jogaram no lixo, né? Um monte de bosta. Por um tempão o que tinha de Star Wars era isso, assim, era o que eles faziam nos quadrinhos. Eu lembro da Sombra de Yavin, que era legal pra caramba também, eu cheguei a ler. Eu fui ler os quadrinhos de Star Wars um tempo. Só que não tinha, assim, por mais que, tipo, depois foi jogar tudo fora, mas não tinha uma unidade, assim, cada um pegava uma edição e fazia de um jeito, assim, era meio Arif, na verdade, essas histórias de Star Wars. Era bem legal. Pior que era. É que, cara, com o passar do tempo, penso eu que pela facilidade de produção, principalmente se comparada com um romance, um livro e tal, outras mídias, né, outros produtos, na verdade, culturais começaram a adotar a HQ como uma expansão de conteúdo, né? Então tu fazia o filme, sei lá do Robocop, do Terminator, até ser uma continuação disso, era um puta pepino, né? E o negócio tinha feito muito sucesso, tinha dado muito certo. Então uma opção de subproduto acabou virando a HQ, né? Então praticamente todos os grandes filmes e muitos dos grandes livros, tudo quanto é obra relevante da cultura pop, ela tem, mesmo que escondida, muito escondida, ela tem algum tipo de HQ. E eu me pergunto assim, como que funciona esse processo de produção, sabe? O quão complexo é fazer uma HQ em comparação, por exemplo, com um livro, um romance. Porque também outro subproduto que, na minha opinião, é ridículo, é a novelização de um filme, né? Os caras lançam um filme e depois eles lançam um livro que é o filme com alguma coisinha a mais e tal, que eu acho uma ideia extremamente estúpida, né? A HQ, ela costuma ir pra outro caminho e expandir essa história, né? Não sei se eu posso estar falando besteira, mas, bom, eu escrevi uma HQ, eu escrevi o roteiro de uma HQ. Eu escrevo hoje roteiros pros vídeos. E eu sinto que escrever um roteiro para um livro, por exemplo, é mais, entre aspas, fácil do que um roteiro para uma HQ. Eu acredito que os roteiros que eu faço hoje para os vídeos do canal, por exemplo, são basicamente novelizações de uma HQ, de algum jogo, de alguma coisa que eu vou contar essa história depois. Então eu basicamente estou pegando essa história, transformando ela em texto e contando ela em vídeo. Se eu deixasse ela só em texto, com as minhas palavras, eu poderia lançar isso no encadernado e fazer uma novelização, entendeu? E aí isso você faz sozinho. Uma única pessoa que pode escrever essa novel, esse livro, esse romance, o que for. O quadrinho, muito raramente, você vai conseguir fazer tudo sozinho. Passar sua ideia escrita para uma outra pessoa desenhar, para uma outra pessoa pintar, para essa pessoa entender o que você está imaginando, essa pessoa fazer num papel ou num digital o que tá dentro da sua cabeça, eu acho que isso é mais difícil do que você sozinho escrever um texto ali, por maior que ele seja. Mas isso é impossível! É bem complicado, eu concordo isso também, porque o meu caso é muito parecido também com o Rino. Também escrevi o roteiro da HQ, mas também faço pro canal, porque às vezes eu faço também essa questão de adaptar as HQs e explicar lá no canal. E quando eu tava fazendo a HQ e depois tinha que passar, no caso o Dan, que foi o artista ali que fez comigo, eu tinha que fazer outras coisas, não era só o que tava no texto. Eu tinha que muitas vezes falar com ele, fazer call e explicar as coisas, porque é bem mais complicado do que parece, assim, sabe? Transpor o que tu... Fazer uma HQ não é só escrever um texto, né? Fazer HQ você tem que entender a linguagem, a virada de página, você tem que entender aquela história também de show, don't tell, né? Casar bem a imagem com o texto. É uma linguagem diferente, né? Teve essa polêmica esses dias aí que, quadrinho não é... gibi não é literatura. Se for ver a fundo mesmo, não dá pra
pra rebaixar gibi falando que não é literatura, como se estivesse falando que é uma coisa abaixo. Não é isso. Mas história em quadrinho é diferente de literatura, de leitura de livro. É outra coisa, né? São outras artes. É várias outras coisas. A literatura é uma arte por si só. O quadrinho, a história em quadrinho, é uma outra arte por si só. Ela contempla pontos de literatura, arte visual, de várias outras artes, mas ela é uma arte por si só. Ela é tão quanto literatura. Então, ela contempla coisas da literatura. Então, não é só uma coisa, né? Você vai agregando ali literatura com arte visual, com arte sequencial, com várias coisas, vira o quadrinho. Tudo que você esbarra na parte visual, você sempre tem esse confronto entre o texto e a parte visual, tipo, tem coisas que funcionam só na escrita. E aí, quando você vai passar, seja para um vídeo, para uma animação ou para um quadrinho, você tem esse estranhamento, né? Porque a literatura não é uma coisa menor ou não é, porque ela conta muito com a interpretação de quem tá lendo. Então, quem tá lendo vai montando aquilo na cabeça. Mas, quando você vai traduzir, eu trabalho com animação, então tem muita coisa que a gente recebe no storyboard que você vai testar aquilo e acaba não funcionando. Na HQ que eu fiz com o Marcelo, por exemplo, eu traduzia exatamente o que ele passou, mas eu mostrava e falava, tá vendo como essa cena aqui, ela é emotiva, ela precisa de mais ritmo, de mais respiro. Putz, vamos dedicar mais quadros só pro personagem digerir o que tá acontecendo, porque no texto era assim, fulano tá triste. No quadro seguinte, o fulano se levanta e fala, putz, agora a gente vai dar um troco, sei lá, uma coisa assim. Aí eu mostrava no papel e falava, a gente precisa de pelo menos mais 1 ou 2 quadros mostrando que ele tá sentindo, que foi pesado, que passou um tempo antes dele começar a revidar. Se você for só nos fatos, vai ficar muito mecânico, entendeu? Então tem que ter esse tempo. O Dani virava, sei lá, que é o seu burro, não é assim que faz. Aí ele ia lá e me mostrava, entendeu? Era mais ou menos assim. Burro, burro, burro. Incompetente. Mas é que é muito doido, né? Porque o roteiro de uma HQ, penso eu, se aproxime muito do roteiro de um vídeo. No sentido de que, sei lá, por exemplo, no cinema, a gente tem aquele formato de roteiro master scenes, em que tu vai descrever, tu começa a cena descrevendo se é um ambiente externo, interno, se é dia, se é noite. Aí depois tu vai botar ali toda a descrição do que o personagem tá falando e tal. Em paralelo a isso, tu vai ter o texto do personagem rolando. Na publicidade é a mesma coisa, tu vai ter um roteiro, a única diferença é o formato, né? Que ele é dividido por colunas, justamente por ser mais simples, ele não precisa ser um roteiro que nem o de cinema, mas tu sempre tem uma aba de texto e uma aba de imagem, e conforme tu vai fazendo, eu falo isso por mim, né, eu lembro dos primeiros roteiros em que eu fazia, quando eu era estagiário ainda, que tinha tipo, sei lá, fulano vê não sei o que e ele está triste, aí chegava na hora de fazer a reunião com a produtora e o cara me dizia assim, como assim ele está triste? Tu quer o quê? Que ele abaixe a cabeça e chore? Tu quer que ele grite? Tu quer o que é ele está triste? Como que eu mostro que ele está triste ou que ele está feliz? Descreva para mim. Tô triste, não tô feliz. Nesse caso, claro que é diferente, porque a produtora, ainda mais de trabalhos pequenos, ela tá muito mais foda-se, né? Então ela quer receber isso mastigado para fazer essa parada da maneira mais simples possível. Mas vocês trabalhando juntos em uma HQ, tem que ter muita conversa, né? Para que realmente a imagem fique alinhada com o texto e o texto fique alinhado com a imagem. E é muito curioso isso que o Dan falou sobre ter mais quadros e tal, porque me lembra um pouco alguns filmes que a gente assiste às vezes, especialmente filme de terror, que não respeita o silêncio, tá ligado? Eu odeio filme de terror que o cara tá sempre falando, tá sempre acontecendo alguma coisa, cara. Às vezes tem que ter um momento de silêncio pra tu sentir a coisa, sabe? Seja a tristeza, seja... especialmente a tristeza, na verdade, e o medo, eles precisam ter esse momento de silêncio, né? Que tristeza. E apesar de não ser um grande consumidor de HQs, eu li, por exemplo, a do Marcelo ali, e tem quadros que não tem texto algum, sabe? Que realmente é só a imagem pra tu passar e conseguir ter esse momento em que ninguém tá te falando o que sentir, né? Só tu tá sentindo ali. A imagem te conta uma história, né? Não só o texto te conta a história, Isso. Não é só a fala, a imagem também. Isso que você falou do roteiro descritivo, né? O cara, ele tá triste, geralmente é esse roteiro mais visual, né? Eu falei, eu trabalho com storyboard, eu sempre dou
esse exemplo quando eu vou explicar, né? Eu recebo o texto e aí fala, putz, o cara entrou numa sala e pegou um livro numa mesa. Mas como é que isso vai ser contado? Ele entrou por onde? Pela esquerda, pela direita, pelo fundo? A câmera tá vendo de cima? Ele vai pegar com as duas mãos? Ele vai pegar com a mão? Então essas decisões visuais que são a parte do border, do artista visual, do quadrinista, né? É decidir como que aquilo vai ser contado. E aí muitas vezes a gente, nesse momento que a gente encontra coisinhas que estão dando certo no texto, que fala, opa, peraí, aqui vai precisar de contar de uma outra maneira, né? E quando a gente tava fazendo, por exemplo, como é que ia por página, né? No caso, eu e Rina, a gente fez pra uma editora, né? Ela até tinha um modelo ali, agora ela tinha uma forma do roteiro e tudo mais, mas como era a primeira vez que eu tava fazendo, e eu pegava só, tinha a página, e aí eu colocava, não por quadros, mas eu colocava o que eu achava que tinha que ter na página ali, né? E tinha todas as descrições e depois as falas embaixo. E aí eu deixava mais pro Dan fazer, porque ele até é um cara mais experiente, então aí eu deixava bem mais aberto para o que ele poderia experimentar na página e dele ter uma ideia do que teria que acontecer, entendeu? Aí eu deixei bem mais livre até por ser a primeira vez que eu tava fazendo, né? Enfim.